Bom, hoje é um dia bastante especial porque é o 100º dia do plano anual de leitura da Bíblia, plano esse que eu tenho seguido, e eu não poderia deixar essa data especial para mim passar sem explanar um pouquinho alguma curiosidade, algum pequeno estudo, alguma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu li essa semana um texto interessante que fala sobre uma mulher anônima. E por conta dela ser uma mulher anônima, muitas vezes pregadores ou leitores da Bíblia passam bem rápido, de uma maneira bem superficial, sobre essa história. E eu queria destacar um pouquinho, trazendo à tona alguns fatos interessantes sobre esse excerto aqui da palavra. Primeiramente, o texto que eu quero falar hoje se encontra em 2 Samuel, capítulo 20. O capítulo inteiro tem 26 versículos, mas eu queria destacar apenas do capítulo 14 ao capítulo 22. Não vou ler tudo, para que o vídeo não fique muito longo, porém, vou destacar aqui apenas o versículo 19 e 20. Olha só o que diz. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse, longe de mim, que eu devore e destrua. Enfim, apenas esses dois versículos primeiramente, eu vou explanar um pouquinho o contexto. No capítulo 20, lá no início, nós vemos que houve uma sedição de um homem chamado Seba. A Bíblia vai falar que esse Seba, ele era filho de Bicri. E a Bíblia diz claramente, textualmente, que Seba, ele era um homem de Benjamim. Para quem acompanha a história bíblica, para quem é leitor da palavra, vai se lembrar que o primeiro rei de Israel, o rei humano, foi Saul. E Saul, ele era um benjamita, diferente de Davi. Davi, ele era da tribo de Judá. E lendo comentários bíblicos, pesquisando, indo atrás de fontes fidedignas e tudo mais, dá a entender que após algumas guerras civis, existia um sentimento de animosidade muito grande entre as tribos do norte e o reino do norte, o reino do sul, as tribos que ficavam ao norte e a tribo que ficava ao sul, que é declarado em alguns textos como, grosso modo, o povo de Israel e, do outro lado, o povo de Judá. E esse Seba, ele era, como um benjamita, ele era como se fosse um homem da velha guarda. Ele tinha um sentimento separatista, ele tinha um sentimento de sedição, de secessão. E tanto é que esse Seba, ele menospreza Davi, porque diferentemente de Davi, a Bíblia dá a entender que Seba, ele era um nobre, ele era de uma família importante dentro da tribo de Benjamim, do clã de Benjamim, porque a Bíblia vai falar que ele era filho de Bicri, e esse Bicri, na raiz, significa que ele era do clã de Bequer, e dentro dos benjamitas, ele tinha uma legitimidade saudosista de uma família, de uma tribo que foi família real. E quando Deus escolhe Davi e houve toda a guerra civil, a rebelião de Absalão, e lá na frente a tribo de Judá volta com Davi desde o Jordão até o centro do poder
escoltando e caminhando com ele, os filhos de Israel ficaram insatisfeitos porque não foram consultados e houve aquela animosidade civil ali. Enfim, vamos resumir. Seba não consegue êxito e ele vai fugindo, e Davi pede que Joabe, com o exército, vá atrás de Seba e acabe com esse sentimento de secessão. Mas Davi manda Joabe depois de Amasa, porque a Amasa demorou muito. Enfim, a história é longa. Joabe trai Amasa, apunhala Amasa na barriga, Amasa morre. E chega aqui no texto que eu li no início, que é sobre essa mulher anônima. E Seba, ele se refugia dentro de uma cidade chamada Abel Bet Maaca. E aí entra em cena essa mulher que a Bíblia não disse o nome dela. Não disse quem ela era, não disse qual era a sua idade, não disse, assim como disse sobre Seba, quem era o pai, quem era a mãe, qual era o clã. Só disse que ela era uma mulher sábia. No versículo 16 diz: uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. E a cidade de Abel Bet Maaca é interessante porque o nome Abel significa campo, prado, riacho. Abel, assim como lá atrás o irmão de Caim, né? Abel significa campo, significa prado, significa riacho. Bet significa casa, né? Sabemos, Belém, Betel, casa de Deus, casa do pão. Bet significa casa. E Maaca faz referência ao clã de Maaca. Então, Abel Bet Maaca era uma cidade que significava algo como riacho da casa dos Maaca, ou prado da casa dos Maaca, campo da casa dos Maacas. Era uma região que estava sediada essa cidade. E quando Joabe chega ali, Joabe era um cara muito duro, ele era um dos filhos de Zeruia, assim como Joabe. É interessante também que Joabe era sobrinho de Davi, ele era filho de uma meia-irmã de Davi. Joabe, seu irmão Azael, também que morreu lá atrás, ele era muito duro. E ele já estava pronto para destruir a cidade. Ele estava colocando os seus soldados para subir o muro e destruir a cidade. E aí surge essa mulher que ela começa a intervir. Ela intervém. E ela fala com Joabe: olha, chega-te aqui, eu quero falar com você. Você é Joabe? Ele responde: eu sou Joabe. E aí ela fala algo muito interessante no versículo 18. Antigamente costumavam te dizer: peça conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. E aí, o versículo 19, ela diz: você vai destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Olha que interessante, essa mulher era uma mulher sábia. Essa mulher era uma mulher que fazia um papel de mediação. Essa mulher fazia o papel de juíza. E muitas vezes, a arma que vence a batalha não é o arco. Muitas vezes a arma que vence a batalha não é a flecha. A arma que vai vencer a batalha não é a lança, não é a espada, não é o canhão, mas a arma que vai vencer a batalha é a palavra. Às vezes você acha que a sua batalha vai ser vencida por força bruta. E Joabe aqui nesse texto estava representando a força bruta. Ele era um general implacável. Ele já tinha tido vitórias e muitas vitórias para Davi antes. E a Bíblia vai empilhar muitas pessoas que Joabe deu cabo, né? Joabe, ele matou Abner, ele foi implacável com Abner.
traindo Abner, inclusive porque Abner já tinha feito uma aliança com Davi, de unificação do reino. E Davi não sabia desse negócio, Joabe matou Abner. Joabe, ele matou Absalão, quando Absalão ficou preso pelos cabelos. O seu mulo foi embora, né? O tipo de cavalo lá, chamado mulo, que a Bíblia diz, foi embora, ele ficou preso pelo cabelo. E Joabe matou Absalão. Joabe já tinha matado antes Urias, em conluio com Davi. Joabe, nesse versículo, ele já tinha matado Amasa, que tinha sido o principal do exército de Absalão, e Davi, para dar uma recompensa, para unificar, para apaziguar a situação, tinha colocado Amasa no lugar de Joabe. Mas Joabe, ele era muito, digamos assim, egocêntrico, tinha apego à cadeira que ele ocupava. Então Joabe traiu também Amasa, perguntou se ia bem, se aproximou de Amasa e apunhalou Amasa na barriga. Joabe, ele já estava pronto para matar os habitantes de Abel, Bet-Maaca, por causa de um homem. Ele destruiria uma cidade inteira por causa de um homem. Ou seja, digamos assim, é o símbolo da eficácia, mas totalmente contrário à eficiência. É aquela velha história de, para você matar uma barata, você dispara um tiro de canhão. Você vai ser eficaz, você vai conseguir matar a barata. Mas seria muito mais eficiente se você desse uma chinelada. E Joabe, aqui nesse capítulo, ele está tão obstinado, ele está tão com vontade, com sangue nos olhos, digamos assim, para pegar Seba, e é interessante também porque Seba, como no outro vídeo que eu falei, tinha falado sobre Betseba, Betshiva. Seba também tem a mesma raiz do nome, significa juramento ou sete, porque sete era o número também de juramento, de aliança. E é irônico porque esse homem que tinha o nome de aliança estava traindo Davi, estava quebrando a aliança. E Joabe estava pronto para ser implacável com toda uma cidade. E aí entra em cena essa juíza, essa mulher anônima, essa mulher mediadora, que fala com Joabe: você vai acabar com toda uma cidade de prosperidade, uma cidade que é mãe de Israel, você vai acabar com uma mãe de Israel? Olha o apelo que essa mulher teve para cima de Joabe. E essa mulher, ela estava falando para Joabe que existia ali, desde a antiguidade, que o povo dizia: olha, vá até Abel Bet-Maaca, porque em Abel Bet-Maaca há conselhos. E não são conselhos de morte, mas são conselhos de vida. Se você tem uma causa, se você tem um problema, se você tem alguma coisa a ser resolvida, se você tem alguma questão, a questão vai ser dado cabo em Abel Bet-Maaca, porque em Abel Bet-Maaca há conselhos. E existem conselhos que trazem vida e existem atitudes perversas que trazem morte. E olha que interessante que a Bíblia diz sobre conselho. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, já deixei separado aqui, Provérbios 12, 18, diz o seguinte: há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Essa mulher aqui, mesmo ela sendo anônima, mesmo ela não tendo origem definida pela Bíblia, ela salvou toda uma cidade. Ela, através da sua mediação, ela salvou os seus filhos, os seus parentes, os vizinhos e todas as cidades circunvizinhas, porque ela disse que aquela cidade era uma cidade mãe. E o que era ser uma cidade mãe? Ser uma cidade mãe era ser uma cidade metrópole. Porque qual é o papel da mãe? O papel da mãe, é nutrir, é cuidar, é estar junto, é trazer a vida, é fazer crescer. O papel da mãe é ter toda a ética de cuidado e não de destruição.
É antinatural você pensar numa mãe que destrói. É antinatural você pensar numa mãe que não cuida. É antinatural você pensar numa mãe que desdenha, que cumpre um papel perverso. Quando você pensa em mãe, e é até interessante, né? Porque parece uma palavra sobre Dia das Mães, sobre mãe, e o Dia das Mães se avizinha no mês que vem, né? Podemos dizer que é uma palavra de Dia das Mães antecipada, mas que, assim como Jesus falou, né? A galinha que cobre os pintinhos com as asas, aquela cidade, ela cobria toda uma região debaixo da sua prosperidade, debaixo dos seus conselhos, debaixo da sua paz, debaixo da sua diplomacia. E Eclesiastes, olha que interessante, 9:18. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Joabe sozinho, ele tinha total poder, total condições e total força para destruir aquela cidade. Ele tinha todas as condições do mundo para acabar com todos aqueles moradores e acabar com Seba junto naquela cidade. Mas foi melhor naquele momento a sabedoria da mulher anônima. E essa mulher, ela representa uma heroína oculta, né? Inominada. Não tem nome. E, para finalizar, é bastante interessante porque o papel da mãe que essa mulher usa, ela diz: você vai destruir uma mãe, você vai devorar essa herança do Senhor. Esse papel de mãe é o mesmo papel que Débora vai usar lá em Juízes 5, versículo 7, que Débora diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Ou seja, antes de se levantar uma mãe de Israel, o campo fica deserto. Antes de se levantar uma mãe, acontece a morte. Antes de se levantar uma mãe, não há vida. Mas essa mulher estava atrelando ser mãe a uma tradição pacífica que, através dessa maternidade, seja ela filosófica, seja ela espiritual, seja ela tradicional, com apelo às tradições, aos costumes, a vida era mantida naquela região. E é bastante interessante, porque é uma região que hoje está passando por um conflito, né? É o norte de Israel, é a fronteira dali de Israel com o sul do Líbano. E nessa época era uma região que prosperava a vida e não a morte. E saber que muitas coisas mudaram de lá para cá é muito triste. Mas, enfim, esse apelo que essa mulher nominada colocou demoveu Joabe dos seus intentos homicidas. E, através desse apelo, essa mulher conseguiu trazer a vida. E, para finalizar, Provérbios 15:22 diz o seguinte, né? Onde não há conselho, os projetos saem, vão. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui na Bíblia rapidinho, diz assim, ó: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Olha que interessante. No direito moderno, a gente estuda que existe o princípio da reserva do plenário. Resumindo, quando uma questão ela é muito complexa ou ela é muito cara para o deslinde da situação ou para a normativa, esse princípio, ele diz que aquela questão deve ser levada para o plenário. Ela não deve ser decidida monocraticamente. E a Bíblia já está falando isso há milhares de anos atrás, que é melhor você submeter o seu projeto para muitos conselheiros, para a multidão de conselhos, porque a partir daí você vai ter êxito. E muitas vezes
nós queremos resolver os projetos, temos planos e queremos resolver na força bruta, através do braço, através da força, através da espada. Mas Jesus disse que aquele que vive pela espada também morre pela espada, né? Livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, Mateus 26:52. Olha o que diz aqui, ó. Acho que eu deixei aberto aqui também. E está escrito assim, ó. Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Muitas vezes a gente quer resolver através da espada, mas a solução, muitas vezes, para a nossa situação não está na espada, está no conselho. A vida para a nossa situação, para o deslinde da situação, não está na força bruta, mas está na diplomacia. E essa é a palavra que eu quero deixar hoje. Esteja atento que nem tudo se resolve com força. Às vezes, a paz ela é alcançada e ela é duradoura não pela guerra, mas pela diplomacia. Pense um pouco nisso.